nessa nós queremos convidar vocês a renovar a consciência desse grande amor que Deus tem para conosco. Olá, seja muito bem-vindo ao programa desta semana, que eu começo com uma pergunta. Você gosta de se sentir acolhido? Quem não gosta, não é mesmo? Bom, o Centro Universitário Franciscano tem um espaço com esse objetivo, é o Ser Unifra. E uma das pessoas que chegou agora na instituição, em março, com essa tarefa muito importante é a Camila. Obrigada pela tua presença. Eu agradeço, Bruna, pelo acolhimento e também por esse convite. A Camila é coordenadora adjunta do Ser Unifra. Camila, começo te perguntando, o Ser Unifra é muito mais do que receber os jovens, os estudantes, ali na sala do prédio 15, né? Justamente. Nós estamos na sala 5, ali logo abaixo da capela. Esse é o nosso espaço físico. O Centro Universitário Franciscano é uma instituição de renome que prima pelo conhecimento, pela produção científica, nível de excelência. E se a gente pensar na questão da formação integral da pessoa, não poderia se deixar de lado a espiritualidade. Então o Ser Unifra vem justamente para isso, para acolher, para oportunizar momentos de encontro consigo, de encontro com Deus, de encontro com as outras pessoas, de encontro com o cosmos, né? Não esquecendo a própria questão do carisma franciscano. Então o Ser Unifra vem dar oportunidade de encontro. Através dos talentos, do reconhecimento da identificação do seu grupo, das celebrações, das missas, dos retiros. Então, temos uma ampla variedade de espaços e de momentos também. Queria saber, assim, com a tua chegada, né? Qual é o diferencial que tu vai, né, trabalhar para alcançar nessa tua caminhada que está começando agora em março? Justamente, a irmã Isabel, ela foi transferida para Canguçu e nós, o Frei Rodrigo, e eu estamos chegando agora no Ser Unifra, né? Nós temos como coordenação geral o professor Valdir, né, que também tem todo esse olhar também de garantir o carisma, enfim, franciscano. E nós estamos chegando, nesse momento, tomando consciência, e o nosso principal objetivo é oportunizar variados momentos e espaços. Então, desde o encontro dos grupos de jovens, né, dessa própria questão assim, dos talentos, mas especialmente que cada um possa encontrar o seu espaço. Então, nós estamos ali todas as manhãs e todas as tardes para acolher. Já tivemos algumas experiências de pessoas que precisavam partilhar a vida. Então, nós temos também todo esse processo de orientação e depois encaminhamento para o PAIP, né, do programa de psicologia. Então, essas atividades vão nos fortalecendo e também vinculando. Agora, Bruna, posso dizer que estou num processo de ambiência, né? Colocando os pés no chão, conhecendo a missão, que é uma missão muito valorosa, e também conhecendo as pessoas, os professores. Na semana que vem nós teremos a celebração da Páscoa, então já estamos organizando um grupo para o canto, outro grupo coordenado também pelo professor Bebeto com o teatro, né, significativo desse momento tão especial também que é a Páscoa para nós. E assim vários momentos, é criar momentos e espaços para celebrar. Você falou ali dos grupos, né, da participação em grupo. Qual é a importância do jovem, do estudante, professor, funcionário, participar desses grupos, né, ter essa interação com todo mundo? Justamente. O ser humano em si, ele tem uma dimensão da necessidade do encontro, né? O Papa Francisco, que é uma das personalidades assim atuais, maiores, ele vem dizer que o ser humano precisa do encontro. Então, o encontro, seja através dos seus pares, com aqueles que já conhecem do seu curso, né, em tantos momentos como, por exemplo, a missa de formatura, mas também o encontro com o diferente, porque é nessa variedade também de expressões de fé e de crenças e variedades espirituais também que vai consolidando a formação em si. Então, tanto que o Ser Unifra, por mais que ele esteja vinculado à nossa instituição, que é uma instituição católica, confessional, ele vai trazer oportunidade de um diálogo interreligioso, de um diálogo ecumênico, da valorização da manifestação espiritual de cada um. Então, por exemplo, nós pretendemos agora, no mês que vem, darmos início ao encontro do grupo de jovens que no ano passado já tinha, mas resgatar aqueles e convidá-los, todos estão convidados, né, enfim, para participar, de realmente discutir alguma temática, trazer experiências, até a própria questão de voluntariado, porque cada um traz na sua história de vida algo que é muito sagrado. E o Ser Unifra procura valorizar esse sagrado de cada um.
E também aquilo que a gente conversava sobre os jovens continuarem o trabalho que eles tinham nas suas cidades, porque muitos vêm de fora, né? E daqui a pouco eles participavam de grupos de jovens nas suas cidades, e para não perderem essa cultura, enfim. Isso. Nós conversávamos um pouco que os pais se sentem assim preocupados, né, na questão da formação da fé, da formação que elas vêm trazendo. E a gente sabe quantos jovens vêm para Santa Maria para estudar. Então o Ser Unífra também vem unir essas experiências, esses talentos nesses grupos também. Né? Cada um com a sua experiência lá na sua cidade também vem enriquecer. Né? E a gente sabe que a própria personalidade, a própria pessoa de São Francisco, com a forma com que ele se relacionava com o mundo, ele tem um caráter assim de se sentir parte de um todo. Então, que bom, e o Ser Unífra é isso, é o coração do Centro Universitário Franciscano, que estamos nessa passagem para a universidade. O Ser Unífra quer ser o coração que acolhe, que congrega, que une, né? Muito mais do que um espaço de práticas religiosas, é um espaço de cada um poder se encontrar, enquanto pessoa, elaborar o seu projeto de vida, tanto os acadêmicos, quanto os professores, quanto os demais colaboradores, porque inclusive nós temos momentos e oportunizamos celebrações, enfim, que são abertas à comunidade externa. Todas as terças-feiras, às 17h30, nós temos a celebração eucarística, com a participação dos cursos, dos acadêmicos, dos professores, enfim, dos serviços. Então, são momentos especiais que a gente vai divulgando, né, através da nossa página social, na nossa rede social, enfim, do site, convidando a todos. E é importante, né, esse momento de reflexão. A gente que vive num mundo super corrido e internet e né, aquela avalanche de informações e compromissos, é importante dar uma pausa, assim, para aquilo que a gente estava conversando, olhar, né, para dentro da gente, refletir, pensar um pouquinho sobre as coisas do mundo. E especialmente nisso, assim, o quanto que quando a gente experiencia, né, faz essa experiência de se reservar um tempo. Estávamos conversando essa semana, inclusive, de que muitas atividades nos roubam de nós mesmos, a nossa essência, e poucos encontros ou poucas opções, não sabemos fazer muitas escolhas de atividades que nos devolvem. Então, por exemplo, assim, para mim, enquanto uma experiência, a participação no grupo, conversar com alguém, trocar uma ideia, tomar um chimarrão, são experiências que nos devolvem. Participar de um momento de retiro, uma formação, ler um bom livro, escutar uma boa música, são experiências que nos devolvem. E se a gente pensar na dimensão assim da palavra mesmo espiritualidade, todas essas manifestações, essas formas de devolução são espiritualidade. E como é que está sendo a tua visão, assim? Você acha que os jovens estão buscando? Porque a gente tem muito aquela coisa que, o jovem daqui a pouco, né, agora em função de redes sociais, fica muito alheio a essa espiritualidade. Qual é a tua opinião a respeito disso? Eu sinto e percebo muitos movimentos. Primeiro, de um jovem que vai contra rótulos. Então, por exemplo, o jovem é parado, o jovem é apático. Não, existe um movimento muito forte, inclusive através das redes sociais, deles se ajudarem, do voluntariado, da solidariedade, das campanhas, da identificação. Então, o que falta realmente é convidar, convite, oportunizar. Estímulo. Justamente, é aquela imagem do semeador que semeia, que vai semeando, vai plantando, enfim, e alguma hora nasce, alguma hora brota, porque tudo depende de como a pessoa está, como esse convite é feito, enfim. E nós, sabe, Bruno, enquanto Ser Unífra, nós temos muita esperança naquilo que nós observamos enquanto movimento juvenil dentro da instituição, enquanto capacidade e desejo dos nossos acadêmicos de se tornarem grandes profissionais, um reconhecimento social, mas extremamente de fazer a diferença no mundo. O lado humano, né? Justamente, de serem, de alguma forma, autores e protagonistas de uma mudança, de um descontentamento muito grande com a sociedade, com a situação que nós temos, mundial, né, brasileira, enfim, todas as situações, e de pensar enquanto a minha profissão pode fazer a diferença. Então, esse olhar assim bem específico que eu percebo também. Também percebo a variedade das expressões, porque antigamente a gente tinha um conceito, a juventude, né? O jovem se enquadrava num perfil único,
Hoje não, se a gente percebe, né, tem grupos que se identificam, e é a necessidade do jovem de se identificar com algum grupo, né, tem grupos que se identificam pela música, tem outros que se identificam pelo esporte, outros grupos que se identificam por leituras, enfim, mas a importância, assim, do jovem buscar modelos. Porque ao mesmo tempo que ele diz, não, eu não quero, né, modelos, assim, mas ele vai procurando. Até na semana retrasada, enquanto nós gravamos os Minutos de Sabedoria, que é uma atividade semanal nossa do Ser Unifra, nós conversávamos um pouco sobre o quanto que a pessoa de São Francisco precisa ser mais conhecida, né? Então, além de São Francisco, a gente tem outros santos, outras personalidades que vão nos dizer o seguinte: nossa, eles foram gente como a gente e conseguiram fazer, de alguma forma, aquilo que a gente sonha, que é uma sociedade mais justa, mais fraterna. E às vezes a gente pensa, e nesse processo de evangelização também, mas o que eu faço é muito pouco, mas o que eu faço é o muito no todo. Né? E pode estimular outras pessoas a fazerem também e aí se tornar grande. Justamente, né? Justamente. É. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho a gente continua conversando. Agora eu faço um breve intervalo. Fica aí que a gente já volta. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Estamos de volta com o Unifra Entrevista. Hoje a minha convidada é a Camila, coordenadora adjunta do Ser Unifra. Chegou há pouco aqui na instituição, né, para tocar esse trabalho bem importante. Camila, você estava me falando que é pedagoga, né, formada aqui pela Unifra, trabalha também com crianças e adolescentes. Trabalhar com jovens agora vai ser um desafio? Com certeza, mas também um desafio muito prazeroso. Essa experiência que a gente tem de escuta e de acolhimento faz, de alguma forma, que a gente se identifique mais também. Porque cada um de nós já viveu muitas experiências, mas a gente sabe que nesse processo de escuta, também a gente acaba sendo um pouco conselheira, um pouco irmã mais velha. Então é esse processo que eu me sinto, né? Nessa dinâmica que eu me sinto, também chegando aqui no Centro Universitário Franciscano, no Ser Unifra. Claro que muitos também têm aquilo de já terem esse trabalho, essa preocupação pelo lado espiritual desde criança e outros não, né? Então a gente tem que manter e também trazer. Né? E nunca é tarde, nunca é tarde. Porque no momento assim que cada um se dá conta de o quanto que faz a diferença cultivar-se, né? Cuidar de si, também dessa dimensão, faz a diferença na vida das pessoas. Às vezes tu encontra alguém e diz, nossa, mas essa pessoa tem algo tão diferente, tem uma energia tão boa, né? Que muitas vezes a gente tem essa experiência. E isso reflete de uma pessoa que se cuida, que se cultiva, que procura crescer, que está aberta, né, às experiências, à vida, e que consegue fazer uma leitura da vida. Esses dias nós estávamos conversando um pouco, porque tem algo que se chama teografia, que é como a gente percebe a escrita de Deus junto com a escrita da vida da gente. E tem pessoas que conseguem assim fazer uma leitura tão bonita da sua vida. Por mais que tenha tido muitas dificuldades, e a gente sabe que cada ser humano tem uma história única de vida. Então, o quanto que muitas vezes a gente acaba passando por situações difíceis e naquele momento não entendendo. Mas conforme os anos vão passando, a gente vai se dando conta do porquê aquilo aconteceu daquela forma e o quanto que aquilo colaborou para que eu me tornasse aquilo que eu sou hoje. Então, essas pessoas que conseguem integrar a vida delas, certamente conseguem ajudar as outras pessoas a também integrarem. Eu estava conversando com alguns professores do quanto que eles também são apoiadores e conselheiros dos acadêmicos dos seus alunos, né? Enfim, porque ser professor é ser ouvinte, é ser conselheiro, é ser, né, um orientador. Então, orientador também das suas experiências nesse diálogo de escuta e de crescimento. Porque às vezes as pessoas só querem mesmo alguém para desabafar, né?
é ser escutado. Eu não sei como é que é a experiência que vocês estão tendo ali, mas os jovens chegam às vezes para isso, para contar alguma coisa, para desabafar mesmo. É isso. Isso, verdade. É a questão do desabafar, mas sempre eles esperam uma palavra. E às vezes essa palavra não é uma palavra verbal, é uma palavra dita num olhar, dita num abraço, dita eu vou te emprestar um livro, leva essa oração, essa mensagem, já assistiu aquele vídeo? Assiste esse filme. Então, esse acolhimento que nós falávamos no início da entrevista, ele é dito pelo não dito. Ele é dito no branquinho, não no pretinho das letras, né? E isso também faz a diferença, assim, essa experiência. Bom, nós estamos à disposição, né, ali, para acolher, para atender, enfim, e especialmente esse é o convite, né, Bruna, nessa entrevista, de dizer, o Ser Unifra se coloca à disposição, o Ser Unifra está à disposição de toda a comunidade acadêmica, toda a comunidade universitária, para ser esse espaço de congregar. E eu sei que também você vai ali pelo pátio conversar com os jovens também, né? Sim, às vezes eles estranham, mas quem é você, enfim e tal. Mas é um momento também de conhecer, do vínculo, né? Sem afeto e sem vínculo, a gente não constrói relação, não constrói grupo, enfim. O nosso objetivo é realmente nos unir, né? Acolher. E aquilo que você estava falando ali da palavra, né? Daqui a pouco um gesto, também tem muito aquilo que a gente no nosso dia a dia, um bom dia para uma pessoa, um sorriso para outra, também pode fazer diferença, né? E muito. E muito. Se a gente pensar assim, grandes filósofos, teólogos assim que estudam a questão da felicidade, eles vão comprovar que a felicidade é feita de momentos pequenos. E é na singeleza da vida que a gente encontra a verdadeira felicidade. Então, no momento que eu demonstro, e quando a gente fala ainda mais numa instituição franciscana, né, São Francisco, ele era irmanado universalmente, né, a Irmandade Universal. Ele vai dizer que a partir do momento que eu consigo olhar para a natureza e me sentir parte dela, no momento que eu conseguir te olhar de verdade e enxergar um irmão, uma irmã, enfim, eu consigo me sentir e fazer parte daquilo que que a gente chamaria como o amor de Deus, né? Que essa experiência do amor de Deus é vivida de inúmeras formas, né? Mas especialmente isso, porque tu é única e Deus te ama de uma forma única e Ele não te abandona. Então é essa mensagem também que o Ser Unifra quer passar, né? Você nunca está sozinha, você tem alguém para contar. Então, em todos os momentos, quer partilhar uma alegria? Que bom, nós estamos aqui. Quer partilhar uma dificuldade? Nós estamos aqui. Precisa de ajuda? Olha, se nós não conseguimos ajudar, a gente encontra caminhos para ajudar. Então, é esse espaço. Quando a gente fala de São Francisco, quando a gente fala até na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele que escolheu pessoas simples e que, na simplicidade das pessoas, fizeram e transformaram, né? Nós estamos nos aproximando perto do dia da Páscoa, né? Esse momento tão especial para todos os cristãos, para todos nós também enquanto instituição. E se a gente olha assim, ele escolheu gente simples, pescadores, cobradores de impostos, que estavam ali sem um sentido maior para a sua vida. Eles eram fazedores, né? Tarefeiros, eles tinham suas profissões, seus trabalhos, mas o Ser Unifra vem resgatar a essência. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Não é o que eu aparento ser, é a minha essência. Então, é um trabalho muito, muito bonito do Ser Unifra. E a gente pode usar esse período para resgatar essa essência justamente, né? A gente fala muito em Páscoa e geralmente, o que a gente lembra na Páscoa? É os seus símbolos, né? O chocolate. Então, a gente precisa lembrar o que é realmente a Páscoa, né? E o comércio acabou adotando as datas, né, cristãs como Natal, justamente, enfim, né, para divulgar, enfim, né, tudo isso. Então, com as crianças ainda é mais difícil, né? Como não falar do coelhinho, do chocolate, do ovo de Páscoa, mas apresentar a verdadeira Páscoa, que foi a morte, mas que essa morte não terminou na morte. É a ressurreição, né? A vida nova. Então, normalmente, agora até preparando a celebração de Páscoa, a gente fazer memória, né? A Páscoa significa passagem. Então, lá no Antigo Testamento e para os judeus é a passagem pelo Mar Vermelho.
é a libertação do povo. O povo era escravo no Egito e a travessia fez uma mudança da escravidão para a libertação. Com a Páscoa cristã, Jesus Cristo deu um novo significado para a Páscoa, que é da morte para a vida. E aí a gente pode pensar, né, nessa semana tão especial que a gente está entrando, semana que vem já é Semana Santa, que Páscoa será que eu preciso na minha vida, né? Que passagem? Passagem de quê? Que situação na minha vida que não está muito legal, ou enfim, e que eu preciso dar um passo, né? Fazer essa travessia, né? Essa passagem maior, né? Então eu sinto assim que a Páscoa ela vem nos convidar para alguns atos, né? Primeiro a questão do perdão, a valorização do perdão, a retomada de vida. A gente vive uma sociedade em que o rancor, o ódio, a violência, a intolerância, né, perdura. Então, assim, o perdoar. E esse perdão pode ser alguém lá em casa, pode ser alguma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás e que ainda me dói, né? Porque perdoar também não quer dizer esquecer, mas é sentir com menos dor. Então, a atitude do perdão, outra atitude é a atitude da solidariedade. De fazer com que, nossa, às vezes a gente tem tanto e a gente pensa assim, mas tá bom, né? Mas se a gente olhar para o lado, a gente tem para quem compartilhar, né? E esse dar não é só doar algo material, é doar um tempo, é visitar uma instituição de caridade, é olhar para a pessoa que está deitada embaixo da marquise, se aproximar. E essa solidariedade vem vinculada ao terceiro, né, que é realmente se sentir irmão. Se você não tem bens materiais para daqui a pouco ajudar financeiramente, né, pode ir lá dar um pouquinho do seu tempo, isso que tu está falando, né? Justamente. E o tempo é tão precioso e as pessoas correm tanto atrás do relógio, né? E realmente, se a gente pensar o quanto que a gente precisa, assim, dar prioridades na vida da gente. Eu escuto e sinto, assim, pelas experiências também vividas, tanto na escola quanto aqui na Unifra, as pessoas estão perdendo a simplicidade e a prioridade, por exemplo, até da convivência com a família. Então, a Páscoa também é um momento para isso. Retorna para a tua família. A tua família pode ser aquela família tradicional ou pode ser uma família, aquelas que te acolhem, as pessoas que te acolhem. Então, esse é o momento. Jesus Cristo, fora de série, eu sou apaixonada por ele, né? Ele tinha muitos momentos em que, por exemplo, quando a caminhada era difícil, ele encontrava espaço de acolhimento em Betânia, que é a casa onde morava Lázaro, Marta e Maria. Então, Betânia significa casa da acolhida. E essa é uma pergunta que eu te faço e faço para quem está assistindo, né? Quais são os nossos espaços de acolhida? Aonde fica a nossa casa de acolhida? Será que eu consigo também ser uma casa de acolhida para as pessoas que estão perto de mim? Então, é esse sentido primeiro, assim, dessa passagem e desse voltar à origem do amor, né? Porque todos nós fomos constituídos e somos constituídos de amor, né? Para a gente finalizar, eu vou pegar você falou ali sobre sou apaixonada por Jesus Cristo, né? Queria saber quem é a Camila, né? Você foi irmã, já tem uma trajetória de trabalho como religiosa grande. Queria saber um pouquinho de você. É uma pergunta um tanto complexa. Complexa e daria mais uma entrevista, né, para contar um pouco da história de vida. Eu fui religiosa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria durante 14 anos na congregação e 9 anos como irmã. E tomei a decisão de mudar de vida, né, de fazer uma Páscoa, uma passagem. E eu, agora como leiga, né, assumo na educação também um processo de evangelização, tenho um namorado, uma família que me acolhe muito. E é bem interessante porque todas as decisões, toda a tomada de decisão é difícil quando a gente tem que escolher entre as duas coisas boas. Se a gente escolhe entre uma coisa boa e uma coisa ruim, é muito fácil escolher. Sim. Quem é que vai escolher uma coisa ruim, né? Com certeza. Mas é muito interessante porque quando a gente faz a escolha certa, quando a gente escuta Deus mesmo que está no nosso coração e a gente encontra a paz, é que a escolha foi a melhor escolha. Então eu me sinto muito confirmada nas escolhas que fiz,
com as experiências, no reencontro com pessoas que me conheceram em outras épocas e dizer que bom que tu estás bem, que bom que tu estás feliz. Eu nunca me senti sozinha, em nenhum momento. E eu também procuro ser essa presença de companhia, de acolhimento de todas as pessoas que se aproximarem. Estou muito feliz, muito desafiada, né, assumindo essa missão do Ser Unifra, e também te agradeço muito, Bruna, pelo convite, pela oportunidade também de conversar. Imagina. Deixo o convite a todos, né, para também conhecerem o Ser Unifra, chegarem ali, né, normalmente nós estamos ali na sala 5, abaixo da capela, ali no prédio 15, mas muitas vezes estaremos pelo pátio, estaremos na capela, estaremos conversando com os acadêmicos nas próximas semanas. Participar das celebrações, dos grupos. Justamente. Muitos convites virão. Eu que te agradeço, né, pela tua presença, um bom trabalho para vocês lá, junto com o Frei Rodrigo, né, que também está começando. E a gente segue de portas abertas para estar divulgando também o trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigada. O Unifra Entrevista dessa semana fica por aqui. Eu aguardo você na semana que vem com um novo tema. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.